Acesse aí pela internet, vocês acessem aí ADPB, A de Assembleia, D de Deus, PB Paraíba. Você vai estar assistindo aí pelo YouTube ao vivo. É uma bênção, a gente vê muitos irmãos, fica feliz em rever nossos irmãos. Está vendo lá o nosso pastor Rosildo, o pastor Bruno César e muitos outros irmãos, nosso pastor Eduardo Leandro, nosso pastor presidente Álvaro Calvacante também, entre muitos outros pastores que ele estava. E é uma bênção nós estarmos ouvindo. A gente não pode, todas as pessoas não podem estar lá, mas os que puderem ir, os que forem, que Deus o abençoe, guarde e livre de todo mal, tanto na ida como na volta. Queremos avisar os queridos irmãos que o culto de Natal será na Central no próximo dia 23, será um domingo, será na sede. As congregações vão funcionar normalmente, será dia 23. E dia 25, que é um feriado, será nas congregações. Dia 31 tem o culto de agradecimento ali na sede, começa às 9 horas, ou seja, 21 horas, e encerrará meia-noite. Depois do encerramento, os irmãos que desejarem, nosso querido irmão Alderi estará fazendo ali um churrasco com linguiça, carne, frango, arroz, farofa, molho vinagrete, salpicão, entre outras coisas mais, suco, refrigerante, ao custo de R$25 por pessoa. Isso é o nosso irmão Alderi quem está fazendo, certo? Então os irmãos que desejarem está participando desse evento. Você não está na casa de um, não vai para a casa de outro, ou ficar sozinho em casa, se reúne todos os irmãos ali, será no pátio ali da igreja, e você procura o nosso irmão Alderi. Criança não paga, acima de 14 anos para cima paga, inferior a isso não paga, e você vai estar ali participando, se congratulando com os irmãos do Tempo Central, isso no dia 31. No dia 1º é um feriado, será uma terça-feira, não haverá trabalho em nenhuma congregação, será segunda-feira. Tá certo, querido? Em nome de Jesus. Nós iremos ouvir um louvor com Eliezer Rosa, o Homem de Branco. Esse louvor quero dedicar e mandar para meditação a nosso querido irmão Momô e também a todos os amigos e irmãos que estão nos assistindo ou ouvindo, a nossa querida irmã, o irmão Odiva, a irmã Corinda, todos que fazem parte do 3º BPM, da CPR2, da 4ª Companhia de Trânsito, também ao meu querido Tenente Everaldo, a sua esposa, a irmã Gracinha. Deus continue abençoando maravilhosamente. Eu quero deixar para o nosso amigo e irmão Tenente Everaldo o versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Isaías capítulo 64, verso 4, não é, Everaldo? Isaías 64 e 4. Também a minha querida irmã Helena Onofre, o irmão Adam, o irmão Adão, ao irmão Anselmo, a irmã Inacinho, o irmão Luan, meu querido irmão José, que vende carne de bode ali no mercado da carne, meu querido Mateus, da Esconderijo do Altíssimo, o irmão Anchieta, Pai do Senhor, irmão Anchieta. E se o irmão estiver me ouvindo, acredito que sim, que a folga dele é na quarta-feira. Se o senhor puder entrar em contato comigo, irmão Anchieta, eu ficaria muito grato. Você tem o meu contato aí, entre em contato comigo, por gentileza, varão. A minha querida irmã Socorro Macena, a irmã Rita Macena, lá na rua Peregrino de Araújo, o irmão Carlos, a irmã Vera, do Hotel Real, meu querido irmão Marcos, do Minibox do Max, ali no bairro de Dona Milindra, todos que fazem parte da Hot Pizza, meu querido Josimar e a nossa irmã Cirleide, Aninha, a rainha da linguiça, também ao meu querido diácono Pedro Gomes, ao meu irmão Francisco Gomes, lá na Vila Calvacante, a irmã Francineide, minha irmã ali, que está no Edifício Soares, no bairro de Santo Antônio, ela com Dona Nilza também, o meu querido Tenente Gomes, a irmã Luana, a irmã Etelvina e meu querido Ivanildo, a Pai do Senhor Ivanildo, e também meu querido Tanta, que é mais conhecido ali no bairro do Jardim Bela Vista. Mais alguém, irmã Rebeca, interagindo aí conosco pela internet.
meu querido irmão Ivanildo, né? Meu querido Coquinho, a paz do Senhor, irmão Coquinho. Que Deus continue abençoando maravilhosamente. Meu amigo Coquinho, se precisar de troca de óleo, suspensão, procura o nosso irmão Coquinho ali próximo da rodoviária, que você vai ser muito bem atendido. Coquinho é um excelente profissional. Chega lá, quer trocar o óleo, problema de suspensão e de outras coisas mais, ele desenrola tudo, é uma benção. Ele vai, tira, compra a peça, traz a nota fiscal, presta conta com você, é uma benção. Também a nossa querida irmã Francisca, lá no José Maris. A paz do Senhor, irmão Francisco, dê um abraço no seu esposo, né? Se não estou enganado, o nome dele é Geraldo. Dê um abraço nele em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Vamos ouvir o Homem de Branco com Eliezer Rosa. Obrigado por... Eu contemplo um homem de branco no meio do templo, um olhar de amor, o olhar do Senhor me atraiu para si. Pela fé eu contemplo no meio do templo Jesus passeando. Seu resplendor, como o brilho do sol, envolvendo a mim. Um homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Pelos olhos da fé, ele está enxugando todas as lágrimas. Um homem de branco tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Está perguntando onde é tua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o teu canto, que choras calado. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus, amados. Quero registrar a ligação do meu querido Anchieta. Deixou para a nossa meditação, Salmo de número 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, socorro, fortaleza bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, irmão Anchieta. Deus continue lhe abençoando. Você e toda a sua família, sua esposa, seu filho, nosso querido Bruno. Deus continue abençoando
maravilhosamente. Também a nossa irmã Corina, que está aí na audiência. Pai do Senhor, irmã Corina, dê um abraço ao seu esposo por mim, meu querido irmão Otívio. Eu quero fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, do versículo 12 em diante, que diz o texto sagrado. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte raiou a grande luz. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus de infinita misericórdia, Pai de bondade, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa leitura. Venha aplicar em nossos corações. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais um louvor, dessa feita na voz de Marcos Antônio, Pregadores de Rosa. Esse louvor eu quero mandar para meditação do nosso querido irmão Carlos Nunes, ali na nossa cidade de São Paulo, cidade de São Paulo. Também ao meu querido Daniel Nunes, que está nos ouvindo ali em Rio Preto, interior de São Paulo. Aos irmãos que estão nos assistindo em Cochabamba, na Bolívia. A irmã Elisângela, que está também ali em Goiás, também nos assistindo. Ao meu querido irmão Jair, o sargento Jair, que está nos assistindo ali em João Pessoa. Está fazendo um curso ali para oficial, ali em João Pessoa. Os irmãos que estão nos assistindo lá em Joca Claudino, antiga Santarém, né? Hoje chama Joca Claudino, depois de Uiraúna. É uma benção também a todos os irmãos, meu querido irmão Candinho, ao pastor daquela igreja, o pastor Edilson Clemente, juntamente com a sua esposa. Deus continue abençoando maravilhosamente. E ao pastor lá de Uiraúna, o nosso querido pastor Josemi, e a todos os amigos e irmãos ali em Uiraúna. Vamos ouvir na voz de Marcos Antônio, Pregadores de Rosa, e depois estaremos meditando na palavra de Deus. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, eles espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também.
Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Deixe o ímpio seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a Palavra de Deus. Momento para meditar sobre a santa palavra que vida dá. Palavra digna de toda aceitação. Escuta nesta noite, chegou o momento de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Fizemos uma leitura num texto que fala sobre João Batista, Jesus, o cumprimento de uma profecia que estava em Isaías e um convite de Jesus a todas as pessoas. Jesus agora sai chamando homens para fazer parte do seu ministério apostólico. Jesus está ensinando aos seus discípulos e dos discípulos ele vai tirar 12 apóstolos. Jesus está na região da Galileia e ele começa agora a pregar. Ele toma conhecimento que João está preso. Jesus sai de Nazaré e ele vai habitar na região marítima de Cafarnaum.
essa cidade Cafarnaum, onde Jesus Cristo se reunia com seus discípulos e grande multidão o acompanhava. Cafarnaum é cenário de muitos milagres, onde Jesus Cristo sempre estava ali pregando, anunciando, curando. Jesus agora toma conhecimento que João está preso, João Evangelista ou João Batista, e sabe que poucos dias depois João Batista vai ser decapitado, porque ele disse ao rei que estava tendo um caso com a sua cunhada, esposa do seu irmão, e ali o rei ficou irado por ouvir uma verdade, mas conhecendo que João era um homem de Deus, um profeta, temeu lhe fazer mal, a não ser prendê-lo. Ele coloca uma mulher para dançar na frente do rei, que era um costume que tinha naquela época. E aí ele disse para aquela mulher: faz um pedido que eu te darei. Até a metade do meu reino eu te dou. E aquela jovem, induzida pela sua mãe, disse: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja. E o rei, conhecendo João, mas diante da palavra que ele tinha dito, dos convidados, autoridades que estavam presentes, e assim ele o fez. O evangelho não pode parar de ser pregado, anunciado, proclamado. Jesus agora sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, região marítima, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, falando de terra de Zebulon, terra de Naftali, ou Naftali, se tiver na sua versão, na verdade, na ortografia portuguesa aqui, é Naftali, e não Naftali, porque não tem acento no i. A região da Galileia, em que o povo estava sentado sobre a sombra da morte, e raiou uma grande luz. Há multidões daquela época, as multidões daquela época, as pessoas da época, a massa da época caminhava de passos largos para um abismo que não é diferente nos dias atuais. As pessoas estão sentadas sobre a sombra da morte, as pessoas estão na região da sombra da morte e estão passando despercebido quanto à salvação através de Cristo Jesus. Estão passando despercebido que a sua vida está correndo um grande risco, pois tem morte física, morte espiritual e morte eterna. E essa morte que Jesus aqui fala, a morte espiritual, e alguém que está morto espiritualmente, porque o pecado ele mata a pessoa espiritualmente, os vícios escravizam, deixa as pessoas dependentes, e o pecado não aleja, o pecado mata as pessoas espiritualmente. Existe a morte física. Quantas pessoas estão tombando, indo à sepultura, muitos sem a certeza de salvação, muitos sem querer ter uma reconciliação com Deus. Verdadeiramente eles optaram em não querer uma reconciliação com Deus. Uma certa vez eu visitei um homem no hospital aqui em Patos, em seu estado terminal de câncer, e se era aplicado morfina e não resolveria de tantas dores que aquele homem sentia, o câncer lhe consumindo de dia e de noite, e apenas o que ouvia era o grito de ai, de ui, de dó, e não podia ouvir nada mais além disso.
Num belo dia pela manhã, eu estou evangelizando ali dentro do hospital, a enfermeira disse: pastor, entre nessa sala aí de isolamento, tem um homem que está na situação assim, me passou a situação dele. E eu fui para lá com a Bíblia, com a harpa, a louvar o nome do Senhor e falar da palavra de Deus. Aquele homem simplesmente, quando eu abri a porta do quarto, ele disse: você é pastor, você é crente? Daí para trás, eu não quero ouvir nada de crente. Se Deus existe, por que eu estou nessa situação? Eu fiquei me lembrando daquele ladrão que estava lá no madeiro. Se tu és o Filho de Deus, sai daí, tira nós também. E eu disse: eu queria conversar um pouco com o Senhor, louvar a palavra, louvar uns hinos ao Senhor aqui, ler a palavra. E ele disse: eu não quero, se retire desse quarto. Eu disse: mas rapaz, você na situação que você está, você ainda não quer ouvir a palavra de Deus? Ele disse: não quero. Eu simplesmente virei as costas e vim embora. É um direito dele, querer ou não, e eu não posso infringir esse direito. E poucos dias, e no outro dia, se não tem nada, foi à noite, ele faleceu. Também não estou aqui para julgar, dizer para onde ele foi, o que ele não foi, onde é que ele está. Não me interessa isso, porque isso não cabe a mim. Isso aí é ele, Deus. Aí entre morte e vida eterna tem um espaço que só quem entra é Deus, seres humanos não. Ele pode ter se arrependido depois, pode ter um encontro com Cristo, como também pode ter partido nessa ignorância de não querer ter uma reconciliação com Deus. Tem muitas pessoas assim, mas em relação à salvação eu me calo. Se ele partiu para a eternidade sem ter reconciliação com Deus, é morte eterna. Aí não tem mais jeito. Não adianta chamar o pastor para orar, nem padre para rezar, nem fazer missa, nem jogar água benta. Não vai resolver nada. Porque ele vai estar só o corpo lá. Se ele partiu para a eternidade sem reconciliação com Deus, é morte eterna. Mas se ele reconciliou, Deus assim o perdoa. Nós só não podemos esquecer que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas ele é justiça também. A Bíblia Sagrada nos mostra que o próprio Deus, quando o homem o rejeita, quando o homem não quer a reconciliação, a Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro para encontrar com o Senhor, mas os que não morreram com Cristo, que não tomaram a decisão, aceitando Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar para a vergonha eterna. E a Bíblia diz que aquele que não for achar o seu nome escrito no livro da vida estará lançado no fogo do inferno. Bom, está na Bíblia. E quem falou isso não foi o padre, não foi o pastor. Quem falou isso foi Jesus. E ele diz: não temeis o homem, mas antes temeis a Deus, em que pode fazer lançar a sua alma no fogo do inferno. Ele é amor, mas ele é fogo consumidor, e ele é justiça também. Ele é justiça também. Esse povo estava sentado sobre a sombra da morte, a morte espiritual, em consequência do pecado consumido, praticado, vivenciado, distanciou o homem de Deus. E o homem distante de Deus, ele está andando em um terreno minado. Por isso vem o conselho de Deus para cada um de nós. E qual é o conselho de Deus? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vós. Esse reino de Deus que é anunciado, proclamado, pregado,
mas que as pessoas não se arrependem. E por não se arrependerem, vêm as suas consequências. Deus não interfere nas nossas decisões. Agora, as nossas decisões, ela mudará o nosso destino, ou para o bem ou para o mal. A minha decisão, ela vai mudar o meu destino, ou para subir ou para descer, ou para ir ou para ficar, ou para abrir a porta ou para fechar, ou para dizer o sim ou para dizer o não. A decisão e a escolha é minha. Deus não vai lhe obrigar a você servi-lo ou aceitá-lo, ou confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. A Bíblia Sagrada diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não foi o diabo quem foi destruir, foi o próprio Deus que enviou os anjos para destruí-lo. Aquela cidade, o pecado estava de uma forma tão terrível que as pessoas estavam sentadas sobre a sombra da morte. Para quem imagina que o lesbianismo e o homossexualismo se declara tão agora, ela vem de muitos anos atrás. Muitos anos. Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava atolada no pecado, sentada sobre a sombra da morte. Existia um grande número de homossexuais naquela época. Aí você pode perguntar, ou talvez alguém esteja me ouvindo, um homossexual ou uma lésbica que esteja me ouvindo: Senhor, tem alguma coisa contra a minha pessoa? Nada contra a sua pessoa. Nada, absolutamente nada. Até porque você não cometeu nada contra mim. Se tivesse cometido, eu estou no direito de lhe perdoar. Eu tenho por obrigação de perdoar. Até porque se você pecar, não vai pecar contra mim, você vai pecar contra Deus. Então você vai prestar conta com Deus, como eu também. Até porque Deus lhe ama, como Deus me ama também. Agora, as nossas falhas são abomináveis diante de Deus, o nosso pecado, mas como pessoa Deus nos ama. E naquela época o homossexualismo estava em forma tão crescente. A prostituição, o adultério, a idolatria. Era uma cidade mergulhada na imundícia, e isso cheirava mal às narinas de Deus. Imagine nos dias chamados hoje. Imagine a nossa bonita cidade de Patos, em que as pessoas não têm dinheiro para comprar remédio, não têm dinheiro para comprar uma alimentação, mas tem dinheiro para comprar um litro de uísque, tem dinheiro para estar ostentando aí. Antigamente dizia se amostrando. Ostentando, pensando que é e não é nada, pensando que tem e não tem nada, pensando que está vivo e está morto, pensando que está aproveitando e está perdendo. Estão assentados sobre a sombra da morte. Aqueles homens que estavam ali naquela cidade, os homossexuais que estavam cada dia crescendo. A Bíblia diz que ali estava um sobrinho de Abraão, chamado Ló. Ele, sua esposa e suas duas filhas. E Deus enviou o anjo para destruir aquela cidade, porque a sua maldade
tinha subido até Deus. Em outras palavras, Deus já não suportava mais. A taça se encheu, chegou ao limite. Aí, a Bíblia Sagrada diz que Deus envia 2 anjos para destruir aquela cidade. Eles vão na casa de Ló e diz: Ló, ajeite suas coisas, chama suas filhas, pega a sua esposa e desaparece aqui que nós vamos destruir essa cidade. E quando aqueles anjos vão entrando na casa de Ló, aqueles homossexuais viram uns homenzarrão, bonito, bem vestido, de presença, que chamou a atenção deles. Eu fico imaginando ele dizendo: tem carne fresca no pedaço, tem carne nova, tem novidade. Vamos aproveitar enquanto eles estão por aqui. Bateram na porta de Ló e pediram: cadê os homens que entraram aí? Eles estão aqui debaixo do meu telhado, não mexe. Não, nós queremos ele. Bota eles pra cá para conversar. Eles estão, tá aqui minha filha virgem, tenho 2 filhas virgens, pegue elas, faça o que quiser com ela, mas com eles não. Já imaginou que pai mais incompetente? Entregar suas 2 filhas àqueles homens vadios. A Bíblia Sagrada diz que eles disseram: não, nós queremos eles mesmo, nós não queremos suas filhas não. E aqueles homens saíram e os homossexuais foram atingidos com uma cegueira, que eles ficaram tateando para ver se acertava o caminho de casa. Os anjos disseram: sai daí, Ló, pega tua mulher, tuas filhas, desaparece aqui que nós vamos destruir essa cidade, já chega, está no limite. E aí a mulher de Ló, quando vai saindo, olha para trás e é transformada em estátua de sal, e Deus manda fogo e consome toda aquela população. Mas Deus não é amor, é amor. Mas eles não quiseram o amor de Deus. Eles preferiram a justiça de Deus. E quantos estão sentados sobre a sombra da morte nos dias atuais, nos dias de hoje? E eu não quero nem me falar de expandir para tanto longe. Vamos falar aqui da nossa cidade mesmo. Pessoas que não querem saber de Deus estão sentadas na sombra da morte. Pessoas que não querem compromisso com Deus estão sentados sobre a sombra da morte. O reino de Deus está no meio de vós. Mas se eles não querem o reino de Deus, então eles vão ter que, mesmo sem querer receber, eles vão ter que encarar a justiça de Deus. Sabe o que acontece, querido? A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Deus conhece a mim e a você melhor do que nós mesmos. O que nós tentamos demonstrar por fora, Deus conhece nós por dentro na íntegra. O que nós tentamos esconder, Deus conhece na íntegra. E por Deus conhecer, Deus diz: tenha cuidado. Você está andando num terreno minado, o reino de Deus está no meio de vós, mas tenha cuidado. Não perca a oportunidade de aceitar o reino, porque se você rejeitar o reino, você vai encarar a justiça de Deus. E a justiça de Deus é para homens e mulheres, grandes e pequenos, jovens e anciãos. A justiça de Deus, ela não escolhe a quem, mas ela vai visitar quem rejeitou. A quem você tem aceitado? O reino de Deus ou os prazeres deste mundo?
Qual foi a opção que você escolheu? O reino de Deus ou os prazeres que o mundo oferece? Qual foi a tua decisão? As trevas ou a luz? Jesus ou Barrabás? Deus ou o diabo? Qual foi a tua escolha? O povo que estava sentado sobre a sombra da morte raiou a grande luz. A luz é Jesus que veio para nos salvar. Não tente caminhar sozinho, porque sozinho não dá. Mas tome uma decisão em meio a essa turbulência e essa adversidade que você se encontra e aceite Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus, você guarda esta palavra ao seu coração. Amém. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa programação. Queremos agradecer a Deus por tudo quanto foi falado e proporcionado nesta noite. Amanhã, se Deus permitir, queremos estar aqui com mais um programa Momento de Paz. Na quinta e na sexta-feira você vai estar aqui juntos com o nosso querido irmão Haroldo e a irmã Divina. Que Deus continue abençoando maravilhosamente a todos os irmãos. Oremos ao Senhor. Deus de infinita misericórdia, Pai de bondade, queremos te louvar e te agradecer por tudo quanto foi realizado nesta noite. Quero apresentar o teu filho, Senhor, que irá fazer uma entrevista amanhã. Ser com teu filho Bruno, Senhor, guarda, direciona, meu Senhor, para a glória do teu nome. E abre porta de emprego, Senhor, porém existe muita gente desempregada. Senhor, que a tua graça, Senhor, alcance a cada um, Senhor. Te apresento os empresários da nossa cidade. Abençoa, Senhor, que eles venham contratar mais pessoas, porque tem muito pai de família desempregado. Fica conosco, é assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor a todos, ficam com Deus e a paz do Senhor. Julião Embalagens, vendas de sal, sacola, gelo e todo tipo de descartáveis.